Olá, meus amigos e meus irmãos, graça e paz a todos vós que adorais ao Pai, o Eterno, em espírito e verdade. Meus irmãos, no vídeo de hoje nós queremos falar sobre todas as mazelas que estão acontecendo no planeta Terra e o que vai acontecer agora, nesse final de ano e a partir de 2023. Por quê? Porque nós temos observado aí muitos profetas aparecendo na televisão, aparecendo no YouTube, na internet, dizendo que Deus permitiu isso, que Deus permitiu aquilo, que Deus fez isso, que Deus queimou a Sodoma e Gomorra, que Deus matou o povo afogado, que Deus jogou fogo não sei aonde, que Deus matou de fome, que Deus mandou matar os judeus e aquela coiseira tudo. Mas e você? Você também acredita que tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece na tua família e tudo que acontece aonde você mora é a vontade de Deus? É Deus que permite o sofrimento, a morte, crimes bárbaros que nós estamos vendo aí, assassinatos com crianças, acidentes, mortes, tudo é permissão de Deus? É Deus que está por trás de tudo isso aí, segundo alguns teólogos dizem? Eu quero saber a sua opinião e convido você a deixar aí o seu like, o seu dislike, ou mesmo até, se você puder, se inscrever aqui no nosso canal para nos ajudar, compartilhar para que outras pessoas também possam a verdade chegar até essas pessoas, ok? Então vamos lá. Então, se pensando dessa maneira, eu penso assim: Deus seria bom ou Deus seria ruim? Ele escolhe alguns para abençoar e escolhe alguns para castigar. Por que eu pergunto isso? Porque alguns nascem perfeito, outros não, nascem com algum problema. Uns nascem branco, outros nascem negros. É a vontade de Deus que uns sofram, que uns fiquem miseráveis, que alguns fiquem presos, que alguns morem na rua e outros tenham palacete, outros tenham apartamentos, centenas de milhares de dólares no banco. Tudo isso é pela vontade de Deus? Pastores riquíssimos e um membro sem ter o que comer dentro de casa. É essa a visão que você tem desse Deus da religião? E é sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque a maioria diz que se você está sofrendo ou sofreu, é porque alguma coisa você praticou, algum pecado você praticou e Deus está te castigando você. E se você fez muita coisa errada, você vai ter como herança o fogo do inferno. Agora, então vamos ao assunto de hoje sobre isso. Vamos a esse tema então. Meus irmãos, existem algumas pessoas, alguns irmãos que acreditam que Deus é soberano. Ele diz o seguinte: o Deus da Bíblia, veja bem, não é o Deus da Bíblia, não é o eterno. Não é. Então, o Deus da Bíblia, tudo que acontece aqui é pela vontade dele. Então, quando você faz o bem, você está fazendo a vontade de Deus. E quando você faz o mal, você também está fazendo a vontade de Deus.
E alguns pregadores, que eu não vou aqui citar o nome deles, chegou ao cúmulo de dizer em seu vídeo o seguinte: olha, a África, os nossos irmãos negros, eles estão morrendo de fome lá na África porque é da vontade de Deus. Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. Os negros da África estão passando fome porque é a vontade de Deus. A Índia está tudo acontecendo, aquelas tragédias lá, porque é a vontade de Deus. Então, o pregador chegou a confirmar que a pessoa passa fome, vira mendigo, porque é a vontade de Deus. Se Deus quisesse, ele acabaria com a fome no planeta inteiro. Mas se tem milhões de pessoas passando fome, jogado pela rua, é pela vontade do Deus da Bíblia, Deus da religião. Meus irmãos, se nós for levar por esse lado, que tudo que acontece é determinado por Deus, da Bíblia, é a vontade do Deus da Bíblia, então esse Deus seria um Deus que faria acepção ou racista. Porque se você for analisar bem, o país que mais passa fome hoje é a África. E os países brancos não passam fome. Então, se tudo acontece pela vontade do Deus da Bíblia, não seria uma espécie de racismo? Mas se você for pesquisar lá atrás e estudar profundamente, igual eu faço, o que os europeus branco, loiro, do olho azul fizeram com os negros da África, você vai mudar a sua maneira de pensar. Eles colonizaram a Europa, invadiu a África, escravizaram os negros, os africanos, roubaram. A Europa roubou toda a riqueza que os africanos tinham. A Europa fez toda a maldade que eles podiam em cima dos negros africanos. Então eles usavam seus ternos lindos, maravilhosos, para esconderem as suas atrocidades. Mas ninguém quer falar. Os acadêmicos, os caras que vão para a faculdade, não falam, não explicam isso. A Europa causou grandes atrocidades e tragédias em cima do povo africano, colonizando, mataram, extorquiram, humilharam, fizeram tudo quanto é tipo de maldade para o povo africano. E você nunca viu a África fazer revidar contra os europeus, os brancos. Alguma vez na história da humanidade você viu os africanos invadindo outros países, conforme Portugal invadiu o Brasil aqui? Você já viu o Brasil invadir outros países, matar, destruir, catequizar, evangelizar? É da vontade de Deus, o Deus da Bíblia, isso? Mas é claro que não. Meu irmão, olha hoje para o índice de desenvolvimento humano no mundo. O pior índice de desenvolvimento humano no mundo, o pior, é a África. Você acha que isso é da vontade do Deus da Bíblia que aconteça? Você acha, entende, que é da vontade de Deus que os europeus sejam os mais ricos do planeta e os africanos passem fome?
Que Deus é esse que apoia os brancos, loiros europeus e ferra com a vida dos africanos? E se você pensar desse jeito, esse Deus seria um Deus, sei lá, não tem nem o que dizer desse Deus da Bíblia. Se fosse dessa maneira, os africanos chegam a comer grama, comeram estrume, leia a história, comiam estrume de vaca para poder sobreviver. E você não vê isso nos países de primeiro mundo, que é a Europa. Eu pergunto a você, você que sempre acompanha os meus vídeos, vamos voltar aqui para nossa pátria, Brasil. O que acontece aqui no Brasil é da vontade do Deus da Bíblia? O que está acontecendo aqui no Brasil em 2022? O que vai acontecer em 2023? Vai ser 10 vezes pior do que o que está acontecendo agora em 2022. Eu pergunto para você, é da vontade do Deus da Bíblia que os pastores fiquem ricos, que os presidentes fiquem ricos, que os senadores, os deputados estadual, federal, prefeito e vereadores fiquem ricos, acumulem riquezas, os empresários fiquem mais ricos ainda, e o pobre vai passar fome agora em 2023. Porque o índice de desemprego está aumentando. O que nós estamos comendo agora em 2022 é o que foi armazenado, colhido e armazenado em 2021. Só que em 2022 ninguém plantou e ninguém armazenou nada a não ser a soja, o milho e o trigo, que é vendido para Coamo dos Estados Unidos em dólar. Nem para nós aqui não fica. Então mais se consome do que se produz. E hoje já tem gente passando fome em 2022. 2023 milhões de pessoas vão morrer de fome. E eu pergunto, você acha que é a vontade do Deus da Bíblia? Porque eu já ouvi muitos líderes religiosos dizer que Deus está no controle de tudo. Eu já ouvi muitos líderes religiosos dizer que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Já ouvi dizerem que Deus é o dono da prata e do ouro. E eu já ouvi dizer que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. E eu pergunto a você, líder religioso, você acha que todas essas calamidades que estão acontecendo no mundo, você acha que essa tragédia que está acontecendo no Brasil e que vai piorar em 2023, você acha que é a vontade de Deus, do Deus da Bíblia, ou é culpa dos políticos e dos líderes religiosos? Ponha o seu cérebro para funcionar, se é que você tem cérebro. A distribuição de renda, a separação do rico e do pobre, do miserável e o milionário. Quem está por trás disso aí? É a vontade de quem que está acontecendo isso aí? Pensa, meu irmão. Se é a vontade do Deus da Bíblia que você passe fome, se é a vontade do Deus da vida
que a sua família seja destruída? Se é da vontade do Deus da Bíblia que você fique desempregado, mendigando um pão de cada dia, sinceramente, você precisa abrir o seu entendimento. Você precisa olhar para fora dessa gaiola aonde você se encontra preso por nome de religião, por nome de política. Saia dessa gaiola, olhe do lado de fora e você vai entender, você vai saber quem está por trás de tantas calamidades que aconteceram no mundo, principalmente aqui no Brasil, e que vai acontecer mais, muito mais, mas muito mais em 2023. E não venha botando a culpa no diabo, não, porque o diabo eu já botei algema nele faz tempo. Mas pensa que o Eterno vai revelar para você. Um forte abraço.